E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto é muito conhecido, está lá em Salmos 23, é onde diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Você parou para pensar que é meio contraditório essa parte do Salmos 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque, para a gente parar para pensar, geralmente a vara e o cajado eles são feitos para corrigir, para bater. E a gente vê que lá no Salmos de Davi ele fala que o cajado o consola. E eu vou entrar mais profundo nessa história. É interessante que na Bíblia, quando a gente vê geralmente pastor, não é esse pastor que a gente conhece hoje, pastor de igrejas. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre pastor, é um pastor de ovelhas. Porque na época era muito comum. O próprio Davi, por exemplo, era um pastor de ovelhas. E é interessante que uma vez eu ouvi uma história que vai dizer bem o que eu quero explicar. Certa vez um homem estrangeiro foi lá para o Oriente Médio passar uns dias ali com o pessoal da região e ele encontrou com um pastor. E ele ficou ali vendo como que funciona, ele cuidando do seu rebanho, de suas ovelhas e tudo mais. E ele viu que em certo momento ele pegou e bateu em uma das ovelhas e acabou quebrando a patinha de uma. E esse cara assim ficou tipo, meu, como você fez isso? Como você teve coragem? Como você teve coração para poder fazer isso? Coitada, acabou quebrando a perna dela. E ele falou assim, então, é porque aqui, essa ovelha ela é a mais rebelde do rebanho. Toda vez que eu viro o olho, ela sai correndo e acaba caindo, se machucando. E eu tenho muito medo dela cair em meio aos lobos ou cair de um penhasco e acabar acontecendo coisa pior. Então, se eu não quebrasse a perna dela agora, ia acontecer coisas muito piores. Então, infelizmente, eu tive que fazer isso. E quando a gente vê esse texto, e quando a gente vê essa história, é interessante. E quando a gente vê essa história, é interessante que a gente se encaixa nela, né? Deus muitas vezes faz isso com a gente. Lá em Hebreus, fala assim que o pai corrige aquele que ama. O pai corrige o filho que ama. Portanto, a gente não deve ficar aborrecido com os desafios que a vida nos dá. Da vida não, Deus nos dá. E você já parou para pensar que muitas das vezes, muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas que a gente tem, Deus pega e corta no meio, mostra que a gente estava completamente errado? Então, esse é o momento de a gente parar e refletir. Será que não é Deus que está nos corrigindo? Às vezes a gente coloca muito a culpa do mal ou algo que não dá certo na nossa vida automaticamente no inimigo ou em nossas ações mesmo. Mas muitas das vezes é provisão de Deus. Provisão de Deus para que não aconteça algo pior, porque Ele quer guiar um caminho para nós. E é interessante que a Bíblia diversas vezes nos chama de rebanho de Deus e fala, por exemplo, que a ovelha conhece o pastor que o chama e tudo mais. Então, dia após dia. Então nós temos que buscar cada vez mais seguir esse caminho que o pastor nos manda, sabe? A gente tem que parar um pouco de ser rebelde e sair do aprisco, porque muitas das vezes o leão, como a Bíblia diz, está aí já para nos devorar. Foi refletido nesse texto que eu aprendi a parar de reclamar com Deus. Eu era uma pessoa que sempre murmurava muito das coisas erradas que aconteciam na minha vida. Mas quando eu aprendi que o pastor também corrige, o pastor também quebra a perna da sua ovelha, não rindo da nossa cara, mas com um propósito maior, eu aprendi a seguir na linha ali certinho. E eu aprendi que nem tudo de ruim que acontece na minha vida é exatamente pelo inimigo. Muitas das vezes é para eu parar, refletir e ver se eu estava no caminho certo. E a lição que a gente tem que tirar de hoje é que nem sempre que nossa perna é quebrada, que a nossa pata é quebrada, é maldade de Deus, ou ação do inimigo, ou tudo mais. E a lição de hoje que a gente tem que aprender é que nem sempre que a nossa perna é quebrada, que as coisas não dão certo, quer dizer que isso é para nos causar o mal. Na verdade, isso é um bem maior que Deus está fazendo, porque muitas das vezes as nossas escolhas estão aparentemente certas, mas lá na frente só Deus sabe. Então, muitas das vezes Ele
prefere cortar o mal pela raiz para que não gere frutos lá na frente. E que a lição de hoje fique aí. E que isso entre sempre na nossa mente, que a gente venha buscar esse caminho certo, que o pastor nos guie.